Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lola Botti, Cool Hunter da Vicunha, e hoje eu tô aqui para apresentar toda a nossa pesquisa de tendências que o nosso time de Cool Hunting preparou para vocês. Eu vou apresentar toda a parte macro, ou seja, as tendências de comportamento que podem influenciar as atitudes do consumidor. E a Bárbara Santana, que está comigo, vai apresentar a parte de shapes, lavagens e cores para cada macro trend, ok? Olá pessoal, meu nome é Bárbara Santana, estou aqui hoje com a Lola Botti para trazer para vocês os principais insights de jeanswear da temporada. Para cada uma das macro tendências que vamos apresentar aqui, nós geramos mais 3 insights. Espero que vocês gostem! E a nossa primeira trend chama-se React Action. Agora analisaremos os aspectos macro. Nessa história tivemos 4 discoveries. Vamos conhecer. Primeiro ponto. Surgem novas abordagens, que são alternativas mais contemporâneas para lidar com a realidade. Criada pelo autor líbano-americano Nassim Nicholas Taleb, o conceito antifragilidade, que é a soft skill do momento, traz a capacidade que nós temos de evoluir diante de situações adversas. Não é sobre se manter forte ou resiliente, e nem de resistir e esperar a calmaria chegar. O antifrágil melhora quando está diante de uma situação inesperada. Outro conceito que está em alta é o otimismo trágico. Este curioso termo criado pelo psiquiatra Viktor Frankl fala sobre dar sentido a situações extremas, a escolha de reagir a acontecimentos negativos, fazendo o melhor que se pode, dentro da realidade em que se vive, ainda que o cenário em questão seja o mais privativo e caótico. Os dois conceitos trazem ferramentas para reforçar a resiliência de uma maneira criativa e valente. Esse mindset inspira uma estética que transmite força e atitude para prosperar em meio às adversidades da vida. Nosso segundo ponto é emergência climática. Todas as previsões e evidências científicas estão trazendo a ecoansiedade, sentimento crescente na população. Esse comportamento faz com que surja o que o último Fórum Econômico Mundial chama de Global Eco-Waking, que é uma espécie de despertar ecológico mundial em relação ao consumo. O último relatório global da Mastercard comprova que as pessoas estão interessadas no assunto. Segundo o estudo, 58% dos consumidores estão mais conscientes de sua pegada ecológica e 85% estão dispostos a agir, mudando seu comportamento para enfrentar a emergência climática. O progresso da sustentabilidade é global e na indústria da moda a transparência se torna cada vez mais urgente. A busca por itens reciclados, reaproveitados ou retrabalhados está aumentando. De acordo com o portal WGSN, o termo Dead Stock aumentou em 10 vezes no último ano, e a tag Upcycling Fashion no TikTok tem mais de 319 milhões de visualizações. Enfim, chegou o momento das marcas lidarem com o desastre climático em nível prático, transmitindo menos promessas e mais ações. O terceiro elemento é sobre a ascensão do futuro. A única certeza de hoje é a incerteza do amanhã. A economia pode mudar, o mercado pode evoluir e, infelizmente, novas pandemias podem acontecer. O antropólogo Jamais Cássio descreve esse cenário contemporâneo como mundo bunny, que significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível, ou seja, tudo o que estamos vivendo. Essa realidade tão complexa faz com que o futuro seja cada vez mais pensado ou até mesmo criado. O Fórum Econômico Social também apontou a alfabetização de futuros como uma das principais habilidades pós-Covid. Ela consiste em imaginar e antecipar cenários possíveis. A ideia é que, ao aplicar a imaginação dentro de um sistema metodológico, comunidades, empresas, governos e indivíduos podem se preparar para crises em potencial, superar desafios e aprender a lidar com as incertezas. O futuro também está presente nas histórias distópicas. Seja na literatura, games, arte ou cinema, o gênero cresce cada vez mais. Com o retorno dos eventos sociais, as festas sazonais e o próprio fenômeno outdoor boom crescendo cada vez mais, uma parcela dos consumidores está com um espírito aventureiro ainda mais elevado. Tanto é que esportes como o motociclismo têm se popularizado dia a dia. De acordo com o portal Motor Show, a venda de motos no Brasil no último ano cresceu 76%.
E o público feminino tem uma parte considerável por esse aumento. Segundo o estudo do Denatran, nos últimos 8 anos, o número de mulheres motociclistas aumentou em 89%. Esses cenários futurísticos fazem a nossa imaginação aflorar. A estética pode explorar sensações darks, misteriosas, expressivas e lúdicas. Assim como também tem um toque subversivo e sexy. Motociclismo, grunge, metal, gótico e punk, tudo com aquele toque de futuro, inspiram criações envolventes, rebeldes e super sofisticadas. E aí, curtiram essa trend? Vamos descobrir agora com a Bárbara quais são os principais insights criativos para inspirar shapes, lavagens, cores da sua coleção. Vou começar apresentando para vocês os 3 insights para a primeira macro trend. O primeiro insight se chama Born to be Wild. Como o nome sugere, as referências vêm do mundo do motocross, com peças que traduzem resistência e proteção e um styling rebelde. Depois de tanto tempo se resguardando, sentimos que o público, principalmente o jovem, estará ávido por uma aventura. Em seguida, a gente começa a traduzir os insights. Para Born to be Wild, trouxemos 5 peças-chave, 4 beneficiamentos e 2 detalhes. Um dos shapes de calça mais importantes é a Super Skinny, pois geralmente é o shape mais linkado com o estilo motocross. Porém, com o aumento da importância das wide legs, shapes de calças mais amplos também aparecem de maneira importante neste insight. É o caso também da calça cargo, que pode ser mais larga, como na referência da Balmain, ou slim fit. O inteiro, ou macacão, é uma peça-chave para o público feminino, masculino e até o infantil, pois traduz a referência em uma única peça. Os tops e jaquetas deste insight são preferencialmente mais justos e podem ser complementadas no styling com as luvas. Nós temos visto aparecer cada vez mais nos looks de celebridades e influencers. Os principais beneficiamentos são os black denims, os dirty denims em diferentes nuances, o denim color resinado, principalmente em cores escuras, e o uso de super rasgos em calças amplas. Um detalhe interessante é a aplicação de ombreiras em inteiros ou jaquetas. Com esse detalhe, a peça pode passar a ideia de uma armadura ou até mesmo um exoesqueleto, estrutura frequentemente usada por motociclistas para mais segurança. Múltiplos bolsos e recortes complementam os detalhes essenciais das peças. O segundo insight da macro trend se chama Dark Romance. Talvez você já conheça algum desses casais famosos que estão reeditando o estilo gótico romântico nos últimos tempos. Kourtney Kardashian e seu relacionamento com o baterista do Blink-182, Travis Barker, tem levado a outro nível e estilo os relacionamentos. Megan Fox e o músico Machine Gun Kelly também têm seus estilos próprios de demonstrar amor. Tudo isso somado com a recente estreia do Batman, que tem como protagonistas Robert Pattinson e Zoe Kravitz, tem alimentado mais ainda um desejo por um estilo dark gótico emo punk. Assim mesmo, tudo junto. Vamos ver as 3 peças-chave, os 3 beneficiamentos e 3 detalhes mais importantes para esse insight. A mini saia é a peça mais importante aqui, não importa se feita em denim ou black resinado. O mesmo pode ser dito do look total, conjuntos com tops e bottoms iguais, que não importa tanto o material, e sim a simetria. Eles continuam fortes em qualquer estilo. A skinny também reina soberana sobre os públicos feminino e masculino. Para o feminino, a cintura super alta traz a sensualidade necessária. O black resinado também brilha aqui, já que o core desse insight é mais roqueiro. Para o blue e black denim tradicionais, o acid wash e as estampas laser trazem infinitas possibilidades de tradução do mood. O styling desse look pode ser com peças delicadas que pareçam lingerie, sempre em cores escuras. Mas uma outra maneira que temos de trazer sensualidade para esse jeanswear é usando recortes estratégicos nas peças, os chamados cutouts. Aplicações de taxas e zíperes importantes complementam o estilo. O terceiro e último insight da macro trend é o Dystopian Future. No último lançamento Vicunha, que foi realizado em outubro do ano passado, nós já havíamos trago uma prévia desse mood. Mas de lá para cá, a tendência de esperar por um futuro distópico só se aprofundou. Apesar do momento em que vivemos não ser tão favorável para pensar um futuro, ou talvez por isso mesmo,
há uma certa esperança de um futuro possível, reconstruído por escolhas mais conscientes que fizermos agora, no presente. Vamos ver junto como estamos traduzindo a estética desse futuro distópico em 3 shapes, 2 beneficiamentos e 4 detalhes importantes. Com o mood girando em torno das já conhecidas técnicas de upcycling e desconstrução e reconstrução de peças, temos como shapes importantes as clássicas jaquetas truckers, que podem ser a peça ideal para experimentar essas construções e detalhes diferentes. Com forte influência dos anos 2000, as calças de cintura super baixa, low rise, aparecem também nessa estética distópica, assim como os tops e vestidos com construção corset. Na referência da marca Noccesso, a peça ainda ganha bolsos utilitários como complemento, além dos ilhoses e amarrações. E já que estamos falando de upcycling, os recortes e os efeitos panelets também têm espaço, utilizando direito e avesso dos tecidos, ou então tecidos diferentes na mesma peça. Para finalizar, os principais beneficiamentos, além de todas essas formas de construção diferenciadas, podem ser as estampas feitas no laser e os efeitos manchados, sempre utilizando as técnicas mais sustentáveis disponíveis. No fim dos insights, nós trazemos as principais cores para as macrotrends. Neste caso, vamos ver as cores que indicamos para a macro 1. O preto e o vermelho são predominantes e não podem faltar na coleção, complementado pelo khaki, que ajuda a compor o mood. É chegado o momento de nossas dicas e referências para essa trend. Atriz, fotógrafa e produtora cultural, Julia Fox é a cara desse mood. Nos últimos anos, ela tem chamado a atenção por seus looks regados a couro e muito black jeans, sexy, subversiva e dark, ou seja, pura inspiração. Vale muito a pena conferir os conteúdos de Sabine Deveik. A futuróloga aborda temas relacionados a comportamento e tendências, além de ter estudos interessantíssimos sobre antifragilidade. Vale muito a pena assistir Planet City. O filme mostra distopia e consciência eco. A ficção propõe que é possível existir uma metrópole autossuficiente para 10 bilhões de pessoas. E chegamos à nossa segunda trend, Scrolling the Flow. Vamos para os itens mais comportamentais. A nossa segunda trend fala sobre as atuais mudanças na sociedade, a transição da modernidade para a pós-modernidade. A forma como estamos experienciando e sentindo o tempo é uma dessas alterações. Os avanços da tecnologia e a transformação digital têm gerado uma aceleração do nosso dia a dia, das nossas vidas. É um bombardeio de áudios e vídeos acelerados, prazos mais curtos, gratificações instantâneas, estímulos visuais e sonoros o tempo todo. Com o nosso lifestyle cada vez mais frenético e dinâmico, as tendências que antes duravam de 5 a 10 anos, agora têm seus ciclos cada vez mais rápidos e efêmeros. Surgem as microtendências, que vêm e vão em intervalos cada vez mais curtos, duram no máximo 3 anos e, acreditem, às vezes se destacam em apenas uma temporada, ou seja, em alguns meses. A excitação das celebridades, o e-commerce e a influência das mídias digitais são o combo que estimula esse processo. Mas o grande protagonista responsável por este fenômeno é o TikTok. A plataforma super democrática e queridinha da geração Z combina espaço para todas as formas de expressão e um algoritmo poderoso, ou seja, viral total. Pois então, dentro dessa avalanche de referências rápidas, o consumidor, principalmente da geração Z e Y, se encontra cada vez mais nostálgico, porque antes dessa revolução, as informações eram degustadas com menos urgência e, além disso, relembrar o passado traz muito conforto e positividade. Exemplo disso, a rede social Orkut, que foi fundada em 2004 e desativada em 2014, promete retorno em breve. E as polêmicas tendências fashion dos anos 2000, dentro do espectro do mood Y2K, uma infinidade de estilos. Mas esse retorno de referências nostálgicas não está sendo utilizado e sentido como na época em que aconteceram. Elas voltam repaginadas com uma releitura para a realidade contemporânea. Um exemplo são as famosas bimbos, o termo que antigamente se referia a mulheres com só um rostinho bonito, agora vem sendo ressignificado pela geração Z.
As bimbos contemporâneas são empoderadas e mostram que usar roupas pink e falar com delicadeza não torna nenhuma mulher menos ou mais inteligente. Esse revival, junto com a consciência ecológica, tem impulsionado o crescimento do mercado de revenda fashion. Esse sistema de revenda entrega nostalgia, estilos únicos e, ao mesmo tempo, que retroalimenta as microtendências que falamos antes. Pausa por uma curiosidade. Uma pesquisa feita pela Fleishman-Hillard apontou que 60% da geração Z diz que tem alterado seus hábitos e comportamentos de gastos ambientais. Porém, são eles mesmos que também impulsionam o crescimento da moda ultra rápida. Ambíguo, né? O desafio aqui é responder à questão: de que forma então podemos trabalhar as microtendências de maneira mais sustentável? Esse mood mistura passado e futuro. Além da nostalgia, por um outro lado, o consumidor se inspira também nas tecnologias. Cada vez mais imersivas, estimulam a evolução dos negócios digitais, enérgicos e modernos, o que inspira a estética com pitadas de futuro. E é aí que entra o metaverso. Esse termo que virou hype trata de um lugar onde as pessoas podem se encontrar e onde os ativos digitais, como produtos e avatares, podem ser criados, comprados e vendidos. O metaverso ainda está engatinhando, mas a estimativa, segundo a Bloomberg, é que até 2024 esse setor movimente em torno de 800 bilhões de dólares. A moda começa a entrar nessa onda através dos games. Marcas de luxo como Gucci, Balenciaga e Ralph Lauren têm comercializado coleções digitais em parceria com diversas empresas de jogos e democratizando o acesso às suas criações. Criando ou não produtos digitais, o metaverso com certeza influenciará e muito o universo das fashion trends. Seja com inclinação a referências antigas ou futurísticas, as pessoas estão buscando cada vez mais novidades, ao mesmo tempo que se preocupam com a sustentabilidade. Se adaptar à velocidade que tudo muda, com uma nostalgia repaginada e ao mesmo tempo muita tecnologia, pode ser o diferencial do seu negócio. Vamos ver juntos os 3 insights selecionados para essa macrotrend. Chamamos o primeiro de Doll World, e a estética de mundo de boneca e o rosa pink são os principais elementos que dão o tom. Além das referências óbvias, vimos uma trend ganhar força no TikTok, em que garotas assumem seu lado super girly sem constrangimentos, ao mesmo tempo que quebram esse estereótipo com bom humor e inteligência. São as chamadas Bimbo Girls. A coleção Barbie mais Balmain deu o que falar há alguns meses atrás, e o Pink Valentino vai estar em todos os lugares por mais algum tempo. Aqui no Brasil, a influência dessa estética de boneca chegou até mesmo ao funk. Vamos ver as 4 peças-chave, os 2 beneficiamentos e os 2 detalhes mais incríveis para colocar em prática esse mood. Fora a paleta de cores composta majoritariamente por pinks e rosas, as demais escolhas não precisam ser tão óbvias. Selecionamos a cargo cintura baixa com perfume dos anos 2000 como um shape super importante, ao lado da calça super relaxed. Assim como tops com babados e frufrus, os mini vestidos também são responsáveis por trazer feminilidade para o look. Para o masculino, jaquetas bombers em cores como o pink e o vermelho são uma boa aposta em pequena quantidade. As cores intensas e o blue denim se destacam como beneficiamentos. Aposte também em botões e outros detalhes em plástico colorido para trazer um ar lúdico para todo tipo de peça. O segundo insight é o Bright Y2K. Onipresente nas redes sociais e no look de celebridades e influencers, o Y2K, ou simplesmente anos 2000, não parece perder força nos próximos meses. Com muito a explorar nessa estética, o insight é sobre peças e looks divertidos. Tem tudo a ver com a geração Z e é uma continuação da estética de otimismo radical, macrotrend que lançamos há poucos meses atrás. Para esse insight, temos 2 peças-chave, 2 beneficiamentos e 2 detalhes para vermos. Vimos crescer o apelo de peças super curtas nas últimas coleções, chegando a serem de fato micro saias e micro tops. As calças skater com a cintura super baixa também reinam por aqui, principalmente para o público masculino, trazendo de volta a tendência dos anos 90 e 2000 de deixar o underwear à mostra. Com a intenção de brilhar e se divertir em mente,
estampa foil, texturas e aplicações variadas são algumas das maneiras de traduzir esse mood. Para fazer a base desses e outros detalhes, aposte no Vintage Bloom. Vamos finalizar o insight dessa macro trend com Meta Future, com um pé no futuro e outro no passado. Assim definimos o estilo desse insight. Ao mesmo tempo que estamos de olho nas coleções inspiradas nas inovações do metaverso, que estão só começando, há uma nostalgia de quando pensávamos os estilos futuros mais antigamente, especificamente nos anos 90 e 2000, quando havia uma forte estética clubber e raver. Para traduzir melhor este mood, temos 4 peças-chave, 3 beneficiamentos e 2 detalhes. Os shapes relaxed cargo são muito importantes, principalmente se compostos com tops justos em tecidos diferenciados. Porém, as peças slim fits, justas ao corpo, também podem ser utilizadas para criar essa estética futurista, o que cria um contraponto entre shapes justos e amplos. A jaqueta oversized da Diesel é uma das primeiras peças da marca vendidas como NFT, uma inovação super interessante na hora de adquirir peças de roupa. O Blue Denim, o Dirt Denim, o Black e o Resinado são as tonalidades ideais de denim para esse mood, que pode ser muito diversificado em beneficiamentos. Ombreiras para os tops e bolsos e recortes para os bottoms complementam os detalhes importantes. As cores mais importantes para esta macro trend são os pinks e os azuis vibrantes, e em menor quantidade o verde lima. O caqui e o preto compõem a cartela, como complemento para as cores mais intensas. Agora, vamos complementar esta macro com referências. O que a geração Z e os millennials querem? Moda second hand. Depop oferece compras online para uma juventude criada nas redes sociais. Com excelente branding e parcerias, a plataforma gerou uma estética própria, que é puro sucesso. Você sabia que em Manhattan existe o TikTok Block? De tanto sucesso na rede social, influenciadoras do TikTok como Emma Rouge estão abrindo lojas em um quarteirão de um dos bairros mais fashionistas e famosos de Nova York. Além de participar da Metaverse Fashion Week, a maior semana de moda totalmente digital, a Drex é a primeira marca de moda digital a lançar uma coleção no metaverso. Isso aconteceu por meio de uma plataforma de jogos, a Roblox. Life Restoration é a nossa terceira história. Vamos analisar o aspecto macro do mood. Ano 2022. Tudo é para ontem. A gente tem que ser mega produtivo. O receio de estar perdendo tempo é uma constante inevitável. No fim das contas, estamos always on, ou seja, sempre em alerta. Sim, essa trend parte da vida acelerada que falamos na história anterior. Mas aqui há uma fragmentação diferente. Compartilhamos uma sociedade sobrecarregada. Se antes estávamos sempre ocupados, agora, além disso, estamos sempre cansados. O período de confinamento trouxe um novo senso de tempo e nos faz perceber ainda mais o quanto esses estímulos modernos afetam tanto a nossa saúde física quanto a mental. O consumidor desse mood passou a não interpretar o descanso como um momento de luxo, mas sim como um aspecto obrigatório para a sua saúde. Outro movimento do efeito da pandemia é o The Great Resignation, ou a Grande Renúncia em português. O termo foi criado pelo professor de administração Anthony Klotz, da Texas University, e aborda a tendência de milhares de pessoas que, enquanto trabalhavam remotamente, começaram a repensar suas carreiras. Com isso, elas se conscientizaram das infinitas opções que existem. Isso fez com que muitas pessoas se demitissem de seus trabalhos e encarassem seus sonhos. Este novo mindset questiona a cultura obcecada por produtividade. Na China, 2 tendências criadas por jovens abordam essa questão. A Tangping, ou dar uma pausa contra o trabalho exaustivo, ter objetivos alcançáveis e permitir-se ter tempo para relaxar. E a Neijuan,
que trata sobre o crescimento populacional não resultar em melhorias de produtividade ou inovação e a sensação de exaustão em consequência do trabalho. Essas tendências relacionadas a uma certa resposta da cultura do esgotamento estão fazendo com que algumas empresas experimentem novos modelos de jornada de trabalho. O teste de jornada de 4 dias da Microsoft Japão, por exemplo, constatou que a produtividade aumentou em quase 40% dos colaboradores e reduziu o uso de energia em 23%, segundo dados da própria empresa. Já a espanhola Desigual foi a primeira marca de moda do mundo a implantar os 3 dias de folga por semana. Lá, 86% dos colaboradores optaram por trabalhar de segunda a quinta. Saúde mental chegou no mundo corporativo e está deixando de ser um tabu. Tratamentos para identificar gatilhos geradores de distúrbios e iniciativas de apoio psicológico são cada vez mais comuns. E não é só nas empresas. Se me custar a paz, vou me afastar. Assim declarou se despedindo do ouro olímpico a maior ginasta dessa geração, a americana Simone Biles. O tricampeão mundial do surf, Gabriel Medina, também deixou bem claro que se afastou dos campeonatos para cuidar da sua saúde mental. Após este período de confinamento, uma certeza: aprendemos a importância de cuidar da saúde, das pessoas, de tudo. O termo cuidar está em ascensão. Aqui ele é abordado em diferentes situações e é outro elemento importante que inspira a trend. Vamos entender por quê. Economia do cuidado. O debate sobre esse trabalho, geralmente feminino, que engloba ser reconhecida por zelar de casa e da família, tem crescido. Em países como a Argentina, por exemplo, o cuidado materno agora é considerado trabalho. Essa conquista histórica pode ser um primeiro passo em direção da remuneração do trabalho doméstico. Na moda, o pensamento de cuidar e uma maior consciência sobre questões ambientais faz com que serviços de reparos e cuidados, assim como também de retrabalho, ou seja, de trabalhar em peças já existentes, aumentem cada vez mais. Marcas como Uniqlo têm trabalhado muito esse conceito. A grife japonesa lançou recentemente o Re-Uniqlo Repair Studio, um hub dentro da loja conceito no Soho, que oferece serviços como substituições de botões de camisa, remendo de rasgos e confecções de bainhas. Introspecção, desaceleração, descanso e cuidado são os principais elementos desse mood. Ambientes internos, seja mentais ou físicos, como a casa ou nossa paz de espírito, continuam sendo sinônimo de acolhimento e seguem inspirando a moda. Ética e estética têm que andar lado a lado. Esse lifestyle valoriza o descanso e a proteção. Explore um universo comfy, relaxante e acolhedor. Chegou o momento de vermos os 3 insights para a terceira e última macro tendência. O primeiro insight é sobre uma beleza simples, sem esforço. Estamos chamando de Simple Beauty. Esse mood fala basicamente de uma moda casual, com peças essenciais do jeanswear, porém de qualidade premium. Aqui temos consumidores que prezam pela beleza dos clássicos e que não mudam seu estilo de vestir a cada mês. O desejo é de ter aquelas peças original denim, feitas para durarem muitos e muitos anos. Então vamos lá, descobrir os 5 shapes, os 2 beneficiamentos e os 2 detalhes imperdíveis de Simple Beauty. Começando pela calça reta, um clássico temporal do original jeanswear que pode ser a peça-chave tanto do guarda-roupa feminino quanto do masculino. Outro clássico, o trench coat, também figura aqui como uma peça importante. Há espaço para adicionar detalhes das tradicionais jaquetas truckers. Na referência da Gold Side Denim, a peça ganhou pregas e um volume discreto. Calças bootcut e inteiros com cinto do mesmo tecido complementam a lista de peças-chaves deste mood. Também na parte de beneficiamentos, os clássicos do Blue Denim são valorizados, como o uso de Used, Super Stone, sal-pimenta e amaciados. Para o Denim Color, aposte em cores neutras, que durem muitas estações. Neste segundo insight, vamos falar de um tipo diferente de conforto e bem-estar em Extreme Comfort. Desde o ano passado, quando Rihanna e seu namorado chegaram ao baile do Met, vestidos com looks que lembravam edredons e cobertores, as definições de extremo conforto foram atualizadas. De lá para cá, vimos diversos looks em diferentes coleções que traziam um toque glamuroso para peças matelaçadas e oversized. Neste ano,
o look matelaçado versão noite foi atualizado no mesmíssimo Met Gala por Gigi Hadid. Conforto e, por que não, um tipo de proteção tem vindo sempre em primeiro lugar. Temos 4 peças-chave, um beneficiamento e um detalhe deste insight para compartilhar com vocês. Jaqueta pufa cada vez mais volumosa é a primeira peça para apostar nas coleções de inverno. Aposte em versões em denim e denim color. Outros tops, como jaquetas e camisas oversized, também são importantes, principalmente os camisões amplos, se as coleções forem de verão. Novamente, os bottoms relaxed fit aparecem de maneira importante, assim como também é importante apostar em peças de moletom denim e malha denim. Afinal, estamos falando de conforto. Aposte em beneficiamentos que tragam toque macio ao tecido, os efeitos peach touch ou pele de pêssego. E, obviamente, explore todo tipo de padrão e matelassé em diversos tipos de peças e detalhes. Tudo isso para trazer mais aconchego ao look. Chegamos ao terceiro e último insight, Home Upcycling. Neste insight, a ideia é explorar os fazeres manuais de uma maneira diferente, linkando atividades que fazemos muitas vezes como hobby a técnicas de upcycling. O denim aqui é o artigo-chave para reconstruir a estética de peças básicas que se transformam em peças únicas e diferenciadas. Vamos ver mais detalhadamente uma peça-chave, 2 beneficiamentos e 4 detalhes importantes. O shape mais importante para esse mood é o shape com alguma intervenção de estética handmade. Pode ser paneled, patchwork, matelassé ou reservas de cor. Tops e bottoms são elegíveis para essas intervenções. Os detalhes e beneficiamentos são as estrelas deste insight. Não tenha medo de fazer experimentações aqui. Bom, e para finalizar, na cartela de cores desta macrotrend, as cores mais sóbrias têm mais destaque, como por exemplo o caqui, os tons terrosos e o preto. As tonalidades de malva podem trazer uma diferenciação para as cartelas de cores mais neutras. E para finalizar, vamos às referências que você não pode perder de conferir. As pessoas estão se cobrando cada vez mais para apresentar resultados e, assim, tornando-se as próprias vigilantes de suas ações. O livro Sociedade do Cansaço trata sobre esse tema, inclusive ele virou uma série documental da GNT sobre consequências da exaustão. A organização não governamental de inovação social, com foco em criar impacto positivo na vida das mulheres do Brasil e do mundo, Think Olga, elaborou recentemente um estudo interessantíssimo que mostrou o valor gerado pela economia do cuidado. Bom, pessoal, é isso. A gente se despede por aqui e nos vemos na próxima temporada. Um grande beijo. Tchau. É isso mesmo, Bá. Chegamos ao fim. Então, pessoal, muitíssimo obrigada por assistirem esse conteúdo até aqui. Que vocês tenham sucesso nos negócios e excelentes criações. Um beijo e até logo!